Bom dia! Hoje é 3 de setembro de 2022. Os moradores do Jardim São Luís, aqui de nossa cidade, continuam passando por momentos difíceis, no qual diz respeito ao abastecimento da água no bairro. As mulheres donas de casa e as que também têm dupla jornada sentem-se prejudicadas com a liberação do abastecimento de água para o bairro somente por volta das 9 horas da manhã. Muitas mulheres precisam deixar os afazeres da casa pela falta de água nessas primeiras horas da manhã. Lavar as roupas pela manhã saiu da programação das donas de casa. O jeito foi abandonar esses afazeres e seguir para o trabalho da dupla jornada. Sabendo que no retorno da casa terão que enfrentar, além de todo este trabalho deixado, o cuidado com os filhos e o jantar. E a providência da Prefeitura foi adotar a taxa única de água em nosso município. Em vias do aumento da inadimplência do pagamento desse imposto, seria esta uma maneira que a população achou para protestar? E a farmácia de plantão neste domingo é a drogaria Nossa Senhora Aparecida. Coração Solidário. Ajude as entidades de nossa cidade. Você já visitou o Bazar Beneficente, em prol da Escola Profissionalizante São Paulo e Minas? Você vai encontrar artesanato, livros, vestuário masculino e feminino, bijuterias, utilidades domésticas, aparelhos domésticos, calçados e muito mais. Aberto de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, ao lado do RCC, Depósito Rodrigues, em São Simão. E a campanha SOS Grupo Renascer continua. Ajude na campanha com qualquer quantia via Pix. Faça sua doação SOS Grupo Renascer para a chave Pix no número que está na tela. Agradeço a cada um de vocês que tem compartilhado, curtido e prestigiado o programa São Simão News. Aos simonenses, aos moradores de Santa Rosa de Viterbo e Luiz Antônio, obrigado pelas mensagens e incentivo. Peço a você que ainda não curtiu o nosso canal no YouTube que nos apoie. Assim vamos atingir um público ainda maior. Já entrou para o grupo do São Simão News no WhatsApp? O link está na descrição do vídeo no YouTube. No grupo você recebe em primeira mão as novidades e as novas postagens do programa. E não se esqueça de compartilhar o programa com os seus amigos. Obrigado! E qual é a boa para o final de semana? A cidade vizinha de Santa Rosa de Viterbo está comemorando 112 anos, com uma extensa programação durante todo este mês. Vamos dar uma olhada.
Aos finais de semana, o restaurante rural Meu Reino Encantado tem se tornado uma das mais procuradas opções de programa familiar para o almoço. O restaurante fica na rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior, quilômetro 114, em direção a Santa Rosa de Viterbo, a 10 minutos da nossa cidade. A comida com características da culinária caipira tem atraído um público que valoriza a comida da fazenda, do interior. E o local é propício para ter uma ótima experiência neste sentido. Mais informações e reservas pelo telefone que está na tela. E temos promessa de chuva para a próxima semana. Dias bastante quentes e temperaturas amenas na madrugada. Vamos ver a previsão do tempo para a próxima semana. Nos acompanhe pelas redes sociais. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Entre em nosso grupo do WhatsApp. Curta os nossos vídeos. São Simão News, a nossa cidade em notícias. Em homenagem aos 200 anos de nossa São Simão, eu estou trazendo um pouco das histórias da nossa cidade, das famílias, das pessoas, histórias contadas pelo seu próprio povo. Vamos receber hoje a artista Marina Marcantônio Bordignon. Meu nome é Marina Marcantônio Bordignon, 15/7/47. Meu pai chamava-se Sebastião Marcantônio. A minha mãe, Maria de Lourdes Acrane Marcantônio. Nasci aqui em São Simão. 4 irmãos. O mais velho, Antônio Márcio, depois sou eu, depois Anair, Nilda e Floriano. 5 irmãos, ao todo. A minha infância, meu avô tinha uma fazenda aqui perto, ela existe até hoje, e eu passei até os 10 anos de idade, eu passei a minha infância nessa fazenda. A fazenda, na verdade, tinha parentes do outro lado, Marcantônio do lado de lá e a fazenda do meu avô do outro lado da estrada. Eu tenho muitas boas lembranças, como criança, brincava, tinha as brincadeiras, tinha os terreiros de café. Nós brincávamos lá de pega-pega. E finais de semana, tinha um abacateiro muito grande do lado de cima. A minha mãe pegava uma mesa e nós íamos para o abacateiro. Então a gente colhia o abacate, era cortado ao meio, colocava açúcar. E tem uma época muito boa. E tinha uma parreira de uva na porta da cozinha. E meu avô tinha muito ciúme daquela parreira. Ele cercava com tela para que a gente não mexesse.
E aí chegava o Natal, parece incrível, mas a gente conseguia dar uma cesta de uva para cada pessoa que morava na fazenda. Então foi uma época muito boa. Eu andava a cavalo, era muito teimosa, então eu gostava muito. E aos domingos tinha a matinê aqui em São Simão. Então, com a ajuda da minha mãe, que meu pai era muito bravo, vai filha, vai. Eu vinha na matinê do Carlos Gomes, com a permissão da minha mãe, porque a gente costumava, né? Vinha para a escola. E só que eu tinha muito medo da Maria Fumaça. Eu ia pela linha, né? A caminhada era pela linha. E às vezes cruzava com o trem, tinha erva cidreira assim na margem. Aí eu me escondia atrás da erva cidreira e esperava o trem passar. Mas ao mesmo tempo era uma coisa gostosa. Era só naquela hora, depois passava tudo. Boas lembranças, boas. O teatro era cine e teatro. Então é assim, eu vinha assistir a matinê, tinha o pipoqueiro na saída da matinê e tocava uma música de órgão no palco. Ficava aquela música tocando antes de começar o filme. Agora, uma coisa, detalhe, a primeira vez que eu entrei, foi o grupo lá, as classes, não tinha permissão para ir assistir o filme. A primeira vez, João, veio um avião de frente, a gente abaixou achando que ele ia passar por cima. Mas não vou falar isso não. Isso daí foi uma coisa engraçada. Às vezes tinha filme do Tarzan, que tem o Johnny Weissmuller, depois que eu fui aprender o nome do ator, né? Então, eu ficava ali, era filme preto e branco. Não tinha filme colorido ainda. Então, começava a matinê, dava aquele sinal, 3 sinais. Dava 3 sinais, aí a cortina abria, né? A cortina bordô. E tinha nos camarotes também. Aí começava o filme. Então, o filme assim, preto e branco, às vezes era uma comédia. Então, a gente não dava para, naquele tempo, com a idade que eu tinha, 9 anos, não dava para assimilar, mas a curiosidade era tanta que para mim bastava naquilo lá, né? E na saída, o seu Tamburini com a pipoca. Eu estudei no Simão da Silva, né? 4 anos. Eu me lembro que toda sexta-feira tem um pátio interno ali, então as classes ficavam ao redor e cantávamos o hino nacional, desde o primeiro ano. Cantávamos o hino nacional e depois alguém recitava uma poesia, mas sempre eu tinha uma poesia para recitar. E eu não fugia da raia não, era para recitar, eu decorava, a minha mãe tomava de mim, para ver se estava tudo legal, e eu me lembro dessa parte. Lembro da Dona Melinha, depois que eu já passei para o 3º ano, a Dona Melinha ia lá com um recipiente para colocar tinta nas carteiras, porque a gente escrevia com caneta tinteiro. Tinha um mata-borrão, tudo isso. Então nós molhávamos a pena da caneta ali, tinha um buraquinho na carteira, então ela ia colocar a tinta. É coisa muito assim, interessante. E por morar na fazenda, a gente gostava de outras coisas, então tinha o leite em pó que eles faziam no intervalo, eu estava sempre na fila. Tinha leite à vontade na fazenda, mas aquele era diferente. E a gente tinha muita amizade, as pessoas que serviam lá, pessoas maravilhosas que todo mundo conheceu. Então é muito divertido. Aí meu avô havia vendido a fazenda, nós viemos para São Simão, né? Eu tinha acho que 11 anos de idade. Era assim, continuou, fazia o cursinho de admissão, depois para começar o colegial, né? Era lá no museu. Para variar, na saída da aula, estava terminando um filme lá no teatro, cine e teatro, né? E eu pedia pro Mário, que tomava conta, para mim ver o fim do filme, eu era apaixonada. Ele já me via, pode entrar, pode entrar. Eu sempre via o fim do filme, até então já tinha filme colorido, né? Era uma coisa maravilhosa para mim. Eu ficava na casa da minha avó materna. Meu avô casou-se pela 2ª vez e eu, de lá do cursinho, eu ficava na casa da minha avó. E eu fiz o primeiro colegial no Caviga. Então ele também teve muitos momentos assim, agradáveis, né? Naquela época não existia o inglês, existia francês e latim.
Então a professora já entrou falando francês e o povo começou a rir da classe. E justo ela me apontou e falou assim, depois que eu fui decorar direitinho, ela falou, mademoiselle. Eu sabia que mademoiselle era senhorita, que s'il vous plaît era por favor. Ela falou assim, mademoiselle, élevez-vous, fermez la porte, s'il vous plaît. Eu falei, ai meu Deus, s'il vous plaît, por favor. Ela, que será? La porte? Eu falei, será que é a porta? A porta estava aberta. Eu levantei, fui lá e fechei a porta. Ela falou, merci. Ai meu Deus, eu fiquei assim nas nuvens, né? Aí começou. Depois aprendemos a cantar Marseillaise, né? E eu fiquei apaixonada pela língua diferente. Para mim, tudo que era diferente, eu queria estar ali, participar. Para variar, eu tive que decorar poesia também. Eu decorei uma poesia sobre a mãe, que eu lembro até hoje dessa poesia. Eu fui lá na frente da classe e recitei. E só que o livro não tinha tradução. Em relação à Ave Maria também nós aprendemos. Je vous salue Marie. Aprendemos a cantar Ave Maria. Professora maravilhosa, Dona Terezinha, de Ribeirão Preto, que não me lembro muito. Aprendemos a cantar Marseillaise, só que eu não sabia a tradução. Depois de casada, depois de muito tempo, quando teve a Copa do Mundo, que o Brasil ganhou pentacampeonato, aí que eu fui, que era obrigatório passar a letra, aí eu aprendi a letra. Enfim, voltei a reaprender o hino, porque não adianta a gente falar que nem papagaio, tem que saber o que está falando. E a tradução do hino é muito triste. Vamos encher os campos de sangue, vão degolar nossas esposas. Eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei na conclusão como que o hino brasileiro é bonito, não é? Enquanto a França tingia os campos de sangue, o Brasil fala do céu, né? Fala das estrelas. Fala, meu Deus, como é lindo o hino nacional, né? É que eu me lembro da parte dessa até primeiro colegial. Depois, o segundo ano, eu já passei para a escola de comércio que existia naquela época, 7 anos para se formar. Aí me formei em contabilidade. Aí começou o namorinho, paquera, na época junina, na frente da escola, a diretora ficava doida, porque os meninos ficavam do lado de lá e do lado de cá. Soltavam busca-pé, aquela coisa, deixava a diretora louca, né? Mas era tudo farra daquela época, ninguém tinha maldade. A minha primeira professora, lá do Simão da Silva, Dona Eudélia Moreira Fonseca, uma professora maravilhosa, e ela que me alfabetizou. Não me lembro do nome das outras, do terceiro, do quarto ano, segundo, mas a Dona Eudélia marcou, porque eu fui alfabetizada por ela. Durante a semana, no Líder Clube, nas férias, tinha meu Deus, esqueci o nome dele, que ensinava a dançar. Ele ensinava o tchá-tchá-tchá, ensinava rock, ensinava a gente a dançar. Então a gente passava umas horas lá aprendendo a dançar. Era uma farrinha gostosa no Líder Clube. E ele também enfeitava o clube na época do Natal. Isso mesmo, Dudu. E a gente passava horas muito boas ali. Então era férias, aí a gente dava uma escapadinha. E tinha a Praça da República, ali que era o lugar bom. Meu pai deixava sair aos sábados, mas tinha hora para chegar. Naquele tempo era assim. Eu tinha meus 15, 16 anos por aí. Então tinha uma M3, Serviço de Alto-Falante, seu Pedro Toffoli, né, que era o locutor. Então era assim, as meninas faziam uma volta na praça de um lado. E os meninos ao contrário, ali era paquera, quando cruzava com alguém, aquelas olhadinhas. Depois nós íamos lá na sorveteria, tomar era sorvete e a pipoca, né, do seu tamborini, né, meu Deus, que maravilha. E era assim, tinha as paquerinhas, mas não tinha nada assim. E a quermesse de Santo Antônio também, aqui pertinho, né. Eu morava ali no fim da rua de baixo, então nós íamos também a quermesse, era muito gostoso. Então era uma troca, a paquerinha, não passava disso, né? Eu casei em 1970, foi em julho. Eu me casei com o Fernando Bordignon, conheci, ele é de Bento Quirino, que é o bairro aqui próximo, e eu conheci na escola de comércio mesmo, ali no intervalo, conversávamos. Mas o meu pai nem queria saber de namoro. Mas até que deu certo, começamos a namorar. Eu tenho 3 filhos.
o André Fernando, a Giovana e a Fernanda, que é a caçula. Depois, quando terminei o curso de contabilidade, eu fui para Santo André, na casa de um tio, aí começou uma outra etapa da minha vida. Aí já namorava. Santo André, o meu tio me convidou para que eu ficasse na casa dele, um tio maravilhoso. Ele era jardineiro na Ródia, né? E ele tinha um concurso e eu fui lá, fui fazer um teste, e daí um mês eu fui chamada. Aí começou uma outra etapa da minha vida. Eu ainda era solteira. Fui trabalhar no controle de qualidade da matéria-prima nylon. Então tinha 15 meninas no escritório, metade cuidava do nylon, metade do poliéster. Então nós, naquele tempo, mexíamos com máquinas de calcular. Então tudo que os engenheiros quisessem saber de todas as seções que tinham ali, tinha os gráficos e tinha uma faixinha. Então, por exemplo, os valores calculados eram colocados dentro daquela faixa e tal. Eu me lembro que logo que eu comecei, que eu já sabia mexer com a máquina de calcular, tudo mais, eu coloquei um pontinho fora daquela norma, né? Teve uma reunião extraordinária por causa de um ponto. Então, vê como que era importante os pontinhos no gráfico. E finais de mês a gente tinha um gráfico especial, que totalizava tudo, a gente enviava para a França. Eles tinham um procedimento lá para plastificar, então ia para a França, que a sede era na França. Aí eu gostei muito, porque eu gostava de francês, então estava tudo ali em família. Até no final do ano eu gostava muito de desenhar, que dentro da nossa sala tinha a saleta de um francês, que era chefe da nossa chefe. Toda a sala tinha um chefe francês. E eu desenhei aquelas coisas de Natal, sinos, Feliz Natal, eu coloquei. Eu fui chamada na sala dele. E ele gostou muito. Ele me perguntou se eu queria fazer um curso de desenho. E foi uma coisa maravilhosa. Eu fiz aquela coisa sem pretensão e fui convidada para fazer um curso. Mas aí era noite, né? Ficava difícil. Meu tio se sentia responsável por mim. Não pude fazer. Mas era muito agradável, muito bom trabalhar numa firma dessa. Vocação. Sempre gostei de desenhar. E eu desenhei muito para a igreja. Quando tinha a campanha da fraternidade, aí o pessoal pedia, por exemplo, sempre tinha um símbolo. Então eu fazia aquele desenho maior, ficava colocado na igreja. E quando veio a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui, que foi um acontecimento, eu desenhei a bandeira dos redentoristas, né, de Aparecida. Então é assim, sempre fazia desenho para escola, formatura. Aí eu comecei, então, eu sou autodidata, mas eu sempre estava também na minha hora livre, minhas horas livres, eu gostava de desenhar. Aí eu tenho 2 quadros ali que foram premiados, né? Tem um aqui atrás também, recebi menção honrosa. Então eu tenho da Maria, segundo eu, e da Lília, a escrava hebreia, né? Que dava água para os judeus, né? Quando estava construindo aquelas coisas todas para os faraós. E tem a Casa da Cultura também. Eu tenho o quadro da Casa da Cultura, então eu gostava muito de desenhar. Até os cartões de Natal eram desenhados. E meus filhos gostavam também, os 3, de desenhar, então era uma coisa muito gostosa. Todos eles gostavam de desenhar. Não me lembro muito a época, era casada já. Quer ver? Começou o Festival o FESIT, né? Festival Simonense de Teatro. Eu sempre gostei de teatro, mas ali a Sônia Pires. A Sônia Pires veio aqui em casa um dia, ela estava desesperada, já havia montado o elenco e já tinha o script, tudo prontinho. Mas ela teve um problema de saúde e ela veio me procurar se eu queria continuar. Era uma coisa que eu sonhava. Aí eu já peguei o elenco pronto, não tinha nenhuma prática, né? Mas eu via, né, alguma coisa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí participamos do primeiro Festival de Arte Simonense, o Mágico de Oz. Nossa, foi muito bem preparado, já tinha até as fantasias, o Homem de Lata, tudo aquilo. E nós pegamos o primeiro lugar daquele ano do Festival Simonense de Teatro. E eu tinha já alguma coisa assim, por exemplo, eu posso falar de uma cena do Espantalho?
O espantalho, ele ficava lá naquela posição e tal. Só que no ensaio, a Dorothy falava assim: espantalho, como que eu faço para ir encontrar o Mágico de Oz? E ele falou: estrada de tijolos amarelos. Ele estava cansado, ele falou: a senhora vai para a esquerda, para a direita, para o lado que a senhora quiser. Como é um espantalho e fica na plantação, eu gostei daquilo. Falei: ó, pode fazer isso que você fez aí. Ele ganhou prêmio de revelação, né? Parece o Manuel, tá um moço agora. Ficou muito engraçado, vai para a esquerda, para a direita. Então, gente, são coisas que acontecem ali. E dali eu continuei. Aí formei um grupo e continuei. Fiz várias peças. A Bela Fera. Depois aí o teatro fechou naquela época. Fizemos lá no centro comunitário, não tinha acústica. Aí eu peguei a Branca de Neve e os 5 Anões. Aí foi uma coisa muito engraçada, né? Que eu aposentei o Atim e o Soneca. O Atim porque tinha aquele problema, né, crônico, e o Soneca porque só dormia. Então a Branca de Neve e os 5 Anões. Foi muito engraçado. Então foi uma outra época boa. E aí depois o teatro reabriu, nós começamos, o grupo já estava mais forte, todos já adultos, então formamos um grupo muito bom. Aí a gente estreou com Brasil Vermelho, era do Charles Perrault, só que nós já fizemos a versão da Maria Clara Machado, que era muito engraçada e foi muito bom. Foi anos de apresentação, foi muito bom. A gente se divertiu muito. Vocês não me perguntam. O Ferrúcio Bíscaro, que fazia as filmagens para nós. Todo mundo conhece aqui em São Simão o Ferrúcio. Ele estava no primeiro camarote. E tem uma cena, tem uma coisa assim, 2 coisas que eu me lembro. Tinha uma cena que a fera cai no chão e a Bela fica chorando. A Paulinha Puccini fez tão bem esse papel, mas tão bem, que o Ferrúcio também se entregou naquela hora, ele começou a chorar. Ele falou assim para a mulher dele: ai, Filó, eu tô chorando, agora filmou. Então foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. É isso aí. Eu fiz com a Maria Helena, um dia tinha um negócio no museu, tinha sarau. Ela veio almoçar comigo e a gente não sabia o que fazer naquela noite. Peguei o violão, falei: Maria Helena, vamos fazer uma brincadeira? Na hora veio. Já sabia qual música que era, eu falei: olha, nós vamos fazer lá. Ela tinha trazido uma peruca preta, ela traz sempre uma roupa. 2 laços vermelhos, ela é loira com peruca preta e laço vermelho, uma saia rodada, e eu tava com uma camisa xadrez. A mãe orgulhosa da filha obediente. Então eu falei para ela: a música é positiva, você vai falando tudo negativo. Então eu comecei assim. A Maria assim, falou, ela já, né, nós ensaiamos aqui, e o João veio filmar para nós um dia. Mas não foi o dia no sarau, não sei se foi filmado. Eu falo assim: fiz uma casinha branca lá no pé da serra para nós 2 morar. Ela fala: não fez. Fica perto da barranca do Rio Paraná. Não fica. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Não vou. Ela fala: fiz uma capela bem juntinho da janela para nós 2 rezar. Será? Quando for dia de festa, você veste seu vestido de algodão, de seda, de algodão. Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão. Isso é bom. Satisfeita, vou levar você de braço dado atrás da procissão, na frente, atrás. Bom, com um terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão, na cabeça, na mão. Vou com um terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. E agora, sua amor criada, você vai ver o que é bom. Mas quer saber? Não vou brigar não, vamos abraçar. Eu dei um abraço nela, mas ficou tão engraçado, João, a gente sai correndo, vai lá para fora. É uma coisa boba. Mas você precisa de ver eu com a camisa xadrez, quer dizer, a mãe orgulhosa da filha obediente, quer dizer, ela não foi nem um pouco. Bom, eu toco um pouquinho de acordeon. Meu avô italiano, né, que eu ficava na casa dele quando fazia o cursinho lá, preparação pro colegial. Meu avô tocava acordeon, aqueles italianos, né, gostavam muito. Então, toda tarde, às vezes ele passava aqui. Tomava café, depois ele ia para a casa da outra tia minha, que mora mais para cima, ele falava: o vovô vai ensinar uma valsa para você. E ele ensinava. Aí eu comecei a gostar, mas isso comecei a mexer com acordeão quando morava na fazenda. Eu não sabia.
Até que eu consegui tocar alguma coisa por conta e sabia que tinha que acompanhar desse lado e solar a música desse. Dali eu aprendi sozinho umas músicas e essa valsa do meu avô chama, acho que O Último Beijo. Uma vez que eu toquei para minhas tias, elas cantaram, porque tem letra. Depois de algum tempo aprendi violão também, um pouco de violão. Então, é assim, dava para reunir a família, tocar um violão e cantar, que era muito bom. O Fernando gostava de cantar, meu marido. Depois foi passando o tempo, meu cunhado descia aqui, tá sempre tinha um violão numa festinha, né? Eu tocava quadrilha quando tinha a festa junina. Então é uma época muito boa também. A música é... Meu avô falava assim, filha, do jeito que você souber tocar, quem toca uma música ou canta é como se estivesse conversando com ele, com Deus. Então eu tinha respeito por aquilo, o pouco que eu fazia, porque meu avô falava, é sério, você está recitando, você está conversando com Deus. Então não esqueça do meu avô por isso, ele era maravilhoso. Desfile de escola era uma maravilha. Eu desfilava, comecei a desfilar para a escola de comércio, né? Que ali tinha todo ano, na época, por exemplo, desfile do aniversário de São Simão, né? E o Fernando tocava, ele adorava a fanfarra, meu marido. Então tinha uma fanfarra muito linda da escola e eu me lembro que muitas vezes a gente saía de uniforme de gala, gente. Que uniforme lindo! Saia preguiada bordô, blusa de seda branca, tinha a gravata bordô e uma boina. Era muito bonito o uniforme de gala. E tinha na escola todas as bandeiras dos estados. Então ia sempre esse grupo. Bandeira do estado de São Paulo, a bandeira do Brasil na frente. E a bandeira dos estados. Então sempre eu tinha uma bandeira para desfilar. E tinha também outras coisas, né? Outros trajes também. Todo ano eu sempre saía no desfile também, junto com as amigas, né? Claro, não era só eu. Festa na cidade. Eu me lembro, quer ver? Os desfiles. Meu Deus, sem ser desfiles, que festa. Depois de muitos anos, até eu já tinha meus filhos crescidos, a festa do vinho, que foi maravilhoso. Festa do vinho era uma coisa muito bem organizada, ali tinha shows, aquelas coisas todas. Eu me lembro que eu fiz, o Frei Redentorista Battistini, ele mandou para mim um script para que falasse sobre a vida do historiador Fausto Pires. E dentro daquele script tinha a tarantela. Então nós tivemos que saber tudo sobre a tarantela. Naquela semana houve um curso em Ribeirão de danças de ritual de cura. E nós descobrimos que a tarantela é uma dança de ritual de cura. Então os italianos, que foram os imigrantes que chegaram aqui para o Brasil, iam trabalhar em Cafezal. E então havia a tarântula. Mas não é aquela aranha que a gente costuma ver, enorme. Era uma aranha pequena que existia no Cafezal. Então a picada da aranha dava calafrios, dava febre, bem parecida com a insolação. Aí o ritual era assim, fazia um círculo, colocava o doente no centro do círculo e tem os movimentos, né, que fazia para recuperar, para o doente ficar melhor. E quem fez a coreografia misturou a dança de ritual de cura com a dança folclórica. E ficou uma dança muito bonita e foi uma coisa interessante falar sobre a tarântula. E naquele ano houve a festa do vinho. Voltando a falar, festa do vinho, que era uma festa maravilhosa. E aí quem assistiu a peça lembrou da tarantela. Então nós fomos lá dançar a tarantela. Então foi uma coisa muito agradável, muito gratificante dançarmos a tarantela lá na festa do vinho. Naquele tempo havia a retransmissora da Manchete em Ribeirão Preto, a TV Tati. Tem até hoje. E assim, eu assistia muito programa, não tinha tantos programas como tem hoje. A Suzy Linares dava aula de culinária. Aí chegou naquele finalzinho de ano, você não quer participar aqui da uma gravação, blá blá blá, manda a sua receita. E eu mandei. Pediram 5 receitas. Eu mandei, copiei a receita, coloquei no correio, foi para lá. Quando foi no final da semana, eu recebi um telefonema. Você pode vir aqui fazer um teste? Até fiquei meio, né? Escolheram uma das receitas lá para fazer o teste.
E eu fui fazer, fiz a receita, tal. E qual foi a minha surpresa? Que eu fui chamada, fui escolhida para substituir a Suzy por 3 meses. Só que era assim, a gente ia no sábado, né, já levava tudo as coisas para fazer 5 receitas, que era de segunda a sexta. Trocava a roupa, gravava a receita da segunda, da terça, como se tivesse ido todos os dias lá. E era a receita da avó, da tia, da vizinha, minha, que eu gostava muito de cozinhar. Então, por exemplo, um pudim. Escolhi o pudim para aquela semana. Eu tinha que levar o pudim pronto daqui e chegar lá, batia, passo a passo, como que era feita a receita, colocava em banho-maria e aí havia o comercial. Até eu dei ideia, bota o reloginho, né, para correr, aí eu já voltava com o pudim, pegava da geladeira, desenformava e tal. E era assim que funcionava, tinha que levar tudo semi-pronto. O pucheiro, por exemplo, que era uma comida argentina, tinha que fazer tudo separado, pelo menos a minha receita. Chegava tudo semi-pronto, né? A camarão na moranga, já tinha que levar a moranga semi-pronta, os camarões já limpos e quase só refogar e completar a receita. Mas era uma coisa muito agradável. E durante a semana, o diretor vinha aqui, trazia os ingredientes para 5 receitas que iam ser preparadas. A terceira receita tinha que ser uma receita muito grande, porque aí todos que estavam ali, né, a equipe, o câmera, o diretor, o produtor, né, as pessoas que me ajudavam ali a tirar as coisas, né, para fazer a outra receita e tal, e eles almoçavam o que eu fazia ali, então eu ficava muito contente, era gratificante mesmo. Eu tenho uma gratidão muito grande pelas pessoas que me convidaram. Eu me lembro do nome, Roberto Montaboni, que era o produtor, o diretor, e o Caco Ramos, que era o produtor. Inclusive, ele também me dava alguma sugestão, porque eu tinha que fazer merchandising do macarrão, da farinha e do açúcar. Mas nunca ninguém falou, ó, você fala isso. Ó, eu gostava assim, entrar e falar o que tinha que falar, mas não programava nada. Era tudo espontâneo. E havia televisão na agência do Banespa. Então era uma diversão mesmo, o povo lá curtia muito e foi gratificante, que foi uma experiência para mim. Eu não tinha medo não, eu ia e fazia. Tá legal? Foi muito bom, muito bom. O momento triste mesmo foi quando meu filho, ele pertencia ao grupo Fênix da igreja, né, Padre Plínio na época. Eles iam acompanhar uma das componentes do grupo, que morava num bairro aqui perto, e eles foram acompanhá-la. E ele foi atropelado. Meu filho foi levado imediatamente para o Hospital das Clínicas, né? Aí nós ficamos sabendo a hora que já estava indo para lá. Aí o meu marido, o meu cunhado que mora aqui perto, imediatamente foram para lá e levaram para o Hospital São Lucas. E naquela noite o médico já desenganou, Dr. Roberto Marziali. Ele passou pela cirurgia de emergência, mas alguns dias depois ele teve que fazer para uma cirurgia que não era de emergência, com mais cuidado, mas de novo ele sempre falava que o estado dele não era bom. Então a gente naquele sofrimento terrível, né, não tem explicação. Eu revezava, uma noite eu ia para Ribeirão e a outra noite eu ficava, meu marido ia para lá. E muitas perguntas, então tinha as pessoas de outras religiões que quando eu estava aqui me ligavam ou me encontrava na rua, nós estamos rezando pelo seu filho. O mesmo acontecia lá, pastores, né, de outras religiões, sem ser a minha, que é a católica, eles iam lá no quarto. Ah, nós viemos fazer uma oração. Claro que sim, porque Deus é um só. Se eles passaram pela portaria porque eram gente de bem, então isso tudo, esse carinho, essa força foi que ajudou. Depois do Natal daquele ano, ele havia passado para o último ano de faculdade e ele, graças a Deus, veio para casa. Foi um momento maravilhoso. No caminho de Ribeirão para cá, ele olhava para as árvores, para as coisas, como se fosse a primeira vez, estava deslumbrado com aquela paisagem. Daqui para Ribeirão, para ele era um mundo novo. A outra coisa, ele tocava piano. Quando ele entrou aqui, ele foi direto para o piano e tocou uma música. Então, todo torto ali, segurando,
conseguiu tocar alguma coisa. E quando foi a formatura dele, foi lá na Barão de Mauá, o recinto estava lotado, tinham 4 pessoas fazendo culto ecumênico, o público de frente e os formandos na lateral. Aí ele perguntou se alguém queria falar alguma coisa, aí aquele silêncio, foi uma amiga do meu filho falar sobre o Natal, rapidinho. Eles ficaram indignados, né? Tanta gente, ninguém tem nada para agradecer. Aí parece que uma coisa me impulsionou, eu subi as escadinhas. Quando eu fui ver, eu estava de frente para aquela plateia enorme. E ele ajustando o microfone para a minha altura. Aí eu comecei a falar. Falei o que aconteceu com meu filho, né? Desenganado. E depois foi para o São Lucas, o Dr. Roberto Marziali fez a cirurgia. Daí uma semana refez, porque foi de emergência. E graças a Deus e a ele, foi tudo que eu falei lá, o médico, meu filho está hoje, depois de um ano aqui, recebendo o diploma de biologia, que era o sonho dele. A hora que eu desci aquela escadaria, naquele momento de emoção, todo mundo ficou um clima ali de muita emoção. E o que eu falei é a verdade, nada mais do que isso. No que eu desci a escada, o meu filho, eu olhei para ele, ele levantou. Foi uma coisa inesperada. Ele veio de encontro comigo e eu com ele. Então nós dois ali naquele espaço, né? Abraçados. Ficamos ali por uns segundos abraçados. Foi aquele momento que confirmou tudo que eu falei, a gratidão. Eu poder sentir meu filho ali naquele abraço. E foi muito emocionante. Ele voltou para o lugar dele e eu voltei para o meu. Todo mundo estava chorando. Então foi um momento que acho que foi um milagre mesmo, vou dizer que foi um milagre, né? Então, eu nunca vou esquecer daquele momento, das pessoas, de quem orou por ele, né? Foi um momento difícil e ao mesmo tempo, aquele respirar, né? Muito maravilhoso, foi maravilhoso, gente. Foi difícil, mas foi maravilhoso. Depois. Não dá para explicar o que a gente sente quando vê o filho curado. E toda aquela oração, tudo aquilo que ajudou também. E eu agradeço a minha vida inteira pelas pessoas que rezaram e pelo médico, primeiramente, Deus, né? E meu filho está aí até hoje, casado, tem filhos e leva uma vida tranquila. Não tem nenhum problema, com a bênção de Deus. Eu tenho 3 netos. 2 do André. O Vinícius, que é o filho mais velho, já tem 20 anos, está estudando na mesma faculdade que o pai estudou. Esses cursos modernos, digitais aí, está gostando muito. E o João Vitor, o João Vitor tem 17 anos, está terminando o colegial aqui. E são crianças maravilhosas, gostam que nem nós aqui, gostamos de uma brincadeira, de uma festa. Então, puxaram o pai, a avó talvez, o avô também gostava muito disso. Então, são netos maravilhosos. E da Giovana, que é a minha filha do meio, eu tenho o Marcos, um menino também encantador. Toda avó, né, sempre puxa a sardinha, mas quem conhece a nossa família, quem conhece meus netos, sabe que são criaturas maravilhosas. É uma outra etapa, é uma outra vida, então é muito bom ser avó. Avó coruja. Só podia ser. Olha, tinha muita coisa que tem agora, né? Muitas reformas foram feitas, né? O museu, então muita coisa mudou. A cidade eu acho que está mais bonita, né? Foi evoluindo, foi acompanhando. A praça também foi reformada, mas está lá a fonte luminosa desde quando eu era criança, maravilhosa, continua lá. Eu acho que muita coisa foi feita, porque tem que acompanhar a evolução. O que eu poderia dizer? A reforma do teatro, que ficou muitos anos fechado. Então a gente fazia as peças no centro comunitário, tem muito espaço, mas não tinha acústica. Então o teatro ficou lindo depois de reformado. O que mais que eu posso falar? O museu também passou uma temporada assim, agora também reformado, existe saraus lá. E a praça tem um espaço que foi muito bem aproveitado, então teve o Fesite há pouco tempo, então tem shows o ano inteiro, então movimenta a cidade toda. Eu acho que as festividades, né? A época junina, então tem as escolas, então os acontecimentos que tem durante o ano.
e no Natal principalmente. Né? Eu acho que teve muita coisa na parte da saúde também, né? Aliás, eu acho que essa vacina da Covid foi uma das melhores coisas, não em São Simão, que pôde acontecer para todo mundo, porque era só mortes e mortes, aí começou a vacina. Eu acho que, né, voltei para um assunto que não tem nada a ver com São Simão, tem sim as vacinas, só não tomou quem não quis, né? Então eu acho que isso foi um acontecimento muito importante, porque a pandemia afastou muita gente, né, dos palcos, os artistas, e artistas da própria comunidade, que nós temos muitos artistas aqui, começando pelo João Butô, que a gente ama muito. Ai, João, tem um trabalho maravilhoso com o pessoal da terceira idade, então o João é o nosso artista maior. Não me lembro agora no momento. Ah, o carnaval de rua, onde saiu o avô, saiu o netinho, saiu o namorado, aquela carreata pela cidade, passeata, né? Porque vai o trio elétrico ali, é a família toda se divertindo. Eu acho que na parte de festividades está completo, está muito bom. E o museu restaurado, os teatros restaurados, né? Há quadras de tênis aí nas comunidades, né? Eu acho que está muito bom. Como eu gostaria de ser lembrada? Ah, uma pessoa muito alegre, né? Eu pago mico, adoro pagar mico. Eu sou uma pessoa acho que sou engraçada. Porque o meu Zetinho, quando era pequeno, vó, você é tão engraçada. Por exemplo, na Páscoa a gente escondia os ovinhos, né? Aquele costume antigo, eu preservo tudo isso. Escondia os ovos, os chocolates, só que punha o dedo no talco, o piso da minha casa é escuro, a gente fazia as patinhas, como se fosse as patinhas, o coelhinho passou por aqui. E meus netos curtiam muito isso. Eles iam procurar onde que estava o chocolate, e quando achava era aquela farra. Mesma coisa o Papai Noel, quando eles eram menores, claro. Ah, Papai Noel vai chegar, então a gente dava um jeitinho de tocar um sininho e já corria pôr os presentes ali, aquela farra, abriu os presentes, né? Então, eu pago muito mico. Por exemplo, minha personagem do Chapeuzinho Vermelho é a Dona Coelha, na versão da Maria Clara. A coelha perguntava para o lobo, perguntava para os personagens, perguntava para a plateia. Alguém viu por aí meu marido, o coelho? E fizemos um autorretrato do coelho. E chegou a Páscoa desse ano, eu botei a roupa da Dona Coelha, todinha branca, só o rosto, né, que fica de fora. E eu falei para a Giovana, vou deixar minha filha do meio, vou deixar uma mensagem de Páscoa. Ela achou tão engraçado, eu falei, quer saber de uma coisa? Era um sábado da Aleluia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lá no centro da cidade, as lojas estão abrindo. Ah, foi um mico que eu gosto de ser lembrada assim. Cheguei no verdureiro, todo mundo conhece, estava a fila lá. Eu falei, seu João, o senhor tem cenoura aí? Ele falou, hã? Tinha gente na fila que me conhecia. É Maria, aquela farra. Fui indo. Abri uma loja, a outra já estava me esperando e fui indo. Até que eu fui no supermercado de São Simão. Perguntei pro rapaz, eu posso entrar um pouquinho aí? E a Giovana atrás filmando. Eu fui no açougue. Falei assim, moço, onde é que tem cenoura aqui? Um olhou pro outro também, meio assim. Cenoura, bem, eu quero saber onde que tem as verduras. Eles olharam pro outro assim, não sabia o que fazer. Tinha gente na fila que me conhecia. Começaram a falar, é a Marina, Marina. Um olhou pro outro e falou assim, a dona Marina? Eu, tchau, fui embora. Então é assim, pagando mico, gente, amo pagar mico, que eu acho que faz parte da minha personalidade. Ou uma festa, tem que acontecer uma coisa que fica marcada. Então, acho que eu fui muito marcada pagando mico e quero continuar. Eu tenho 75. Espero pagar mico muito tempo. Que as pessoas dão risada, é muito bom. Gosto de cozinhar para a família, de reunir. Então, eu também vou para a cozinha com o maior prazer, fazer alguma coisa e chamar a filharada, os netos para curtirem comigo. Viva a vida, gente. A vida é um dom maravilhoso. Além estamos falando de um momento difícil. Então, quando o André, né, teve aquela passagem. E agora, recentemente, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E recentemente, uma irmã
A minha irmã, que era uma pessoa também maravilhosa, gostava de festa, era professora, participava da igreja ativamente. Ela faleceu de câncer, foi de uma hora para outra, piorou e ela se foi. Além disso, tem minha nora Sandra, que graças a Deus ela foi curada de um câncer. Então isso também é uma coisa que estava difícil, mas aquela respirada que eu falo sempre, não é? Então eu acho que em nenhum momento, por difícil que fosse, eu nunca perdi a fé. Me ajoelhava onde fosse, inclusive no dia que o André foi internado no hospital, os médicos estavam trocando, eu esqueci de falar, trocando o plantão, e tinha uma imagem de Nossa Senhora ali. Eu me ajoelhei e entreguei a vida dele nas mãos dela. Falei, mãe, a vida do meu filho em suas mãos, seja feita a sua vontade, mas eu vou pedir que ele volte para nossa casa. E ali os médicos passando para lá, para cá. Então são momentos difíceis, a perda da minha irmã, a minha nora que passou momentos difíceis, mas ela é mais do que uma filha para mim. Então eu posso dizer para vocês, esse lado engraçado meu me ajuda muito. Quando eu vejo um filho assim, eu sempre procuro fazer alguma coisa engraçada, acontece, gente, parece que vem ali no jeito para tornar uma coisa engraçada, mas eu nunca perdi a minha fé, aquela força, aquela confiança, vamos pensar o melhor, porque o melhor vai acontecer. Foi o que aconteceu. Então eu não tenho tristeza, não tenho momentos de tristeza. Quando penso em alguma coisa, parou. Então eu abro, eu saio, faço uma caminhada de manhã, os passarinhos, eu só acordo. Olha, gente, eu sou acordada com um passarinho cantando, tem muito isso em cidade pequena. Então é o passarinho que está cantando, é aquele céu. Um dia de o amanhecer, um dia está o céu azul, outro dia está nublado. Padre Plínio já dizia, se você pegar uma câmera e ficar filmando o nascer do sol no mesmo horário, durante um mês, nunca vai ser igual. Então, vamos renovar, gente, vamos pensar coisa boa. Um dia é diferente do outro, um dia é melhor do que o outro. Então, a fé é uma força que a gente tem. Eu nunca perdi minha fé. Eu me apego à natureza, às coisas boas que Deus mostra todo dia para nós. Um dia está nublado, outro dia está chovendo. Nós precisamos de tudo, do frio, do calor. E moramos numa cidade abençoada, que é só a gente olhar, a gente vê o cruzeiro, vamos lembrar de Deus, vamos agradecer por alguma coisa, por simples que seja. Então isso me faz forte e me faz muito feliz, com a família, com os amigos, rezando e continuando, gente. Tenham fé, muita fé, porque sem ela, a gente não é nada nesse mundo. Eu quero deixar uma mensagem que eu gosto muito. Ela é curta, mas eu acho que é muito bonita. Ela diz assim, que possamos entoar canções para agradecer ao Criador, o brilho das estrelas, o murmúrio da brisa nas árvores, da graça pela vida e a união entre os humanos, predominando o amor e a paz. Eu acho que sempre as invenções começaram há muitos anos, tem sempre alguma coisa nova, mas eu acho uma coisa muito importante que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, os meus netos, os maiores, eles acompanham tudo que tem de novo, é celular, é coisa, tudo digital, essa era digital. Então, eles têm que acompanhar essa era. Então, tem muitas invenções, tem muita coisa, sempre tem. Eu gostaria que os jovens continuassem com o mundo moderno, mas que não se esquecessem da educação, aquele amor na família, que é tanta coisa agora, tanta festa, tanto festival, tanta coisa, mas eles seguem o que é moderno, mas que nem como os meus netos, eu estou falando, eles têm aquele amor aos pais, aquele respeito. Então, que nunca perdessem o respeito pelos mais velhos, porque vai ter avô, vai ter bisavô, a vida vai seguir. Eles vão ter filhos, vão ter netos. Então, que essa amizade, essa coisa boa de família, nunca mudasse. Eu acho que tem que continuar. O lado moderno, eles não pode ser voltar
Então tem que seguir o mundo moderno, mas que tivesse sempre essa amizade entre pai e filho, aquelas conversas boas, que é uma coisa que sempre teve na nossa família, graças a Deus. Então, sejam modernos, mas que o respeito para a família continue, de pai para filho, de filho para pai e por aí adiante. Saúde, um beijo no coração de todos vocês. E tem momentos difíceis da nossa vida? Tem. Mas tem um Deus lá em cima que insiste em dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente tiver fé, coisas boas virão. Acontece coisas boas na nossa vida. Precisa prestar atenção, pequenas coisas que são importantes. E tem um Deus lá em cima maravilhoso. Hoje presto uma saudosa homenagem para o Flávio Melo, músico e compositor que esta semana se tornou mais uma estrela no céu. E chegamos às festividades do bicentenário da Independência. Esta semana, celebramos o famoso Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, proferido pelo então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara em 1822 e eternizado na obra do pintor Pedro Américo. Por meio deste acontecimento, o país conquistou a sua emancipação de Portugal, um dos mais ricos e importantes períodos históricos de nosso país. Relembre, celebre, comemore. Mostre seu orgulho de ser brasileiro. Traga o verde e amarelo para o nosso convívio. Vamos festejar e o mais importante data do nosso país. Sim, vamos festejar. Eu fico por aqui e até breve. Uma boa Semana da Pátria para todos.